No MV passado, a gente fez fogueira aqui no primeiro evento e a gente não contava com a fumaça. E justo entre a filmagem, o youtuber aí, você e eu, né? A gente teve que desviar. E aí, está me vendo? Mas a gente vai acender, se Deus quiser, amanhã, em momento de testemunhos, roda em volta da fogueira. Portanto, essa aqui é a tocha dos 500 anos de reforma, lembra? Ali, herdeiros da reforma. E vamos ver, eu coloquei água raiz aqui. Vamos ver se não vai explodir demais aqui. Atenção. Ok. Joia. Esse muro de pedras aqui, você pode perguntar de onde ele arranja tanta pedra assim. É que nós derrubamos um muro de pedras que já tinha. Esse aqui ao redor já tinha aqui no IBC. E tinha um muro que ia lá embaixo e quase não se vê, né? Então, derrubamos e montamos aqui para servir de fundo. Aqui, o nome desse local aqui é Arena, tá? Não é do futuro, é do presente. A Arena da Verdade presente. E vai ser muito útil. O devocional ali vai ser na Goiabeira e o estudo no Castelo, tá? Assim como em Santa Isabel. Aliás, então, nós não vamos mais fazer, tudo indica que não vai ter mais Congresso MV em Santa Isabel. E nós agradecemos ali ao Rafael, ao Randall, viu? Vocês que tiveram compreensão de nós termos cancelado, então, o contrato que já estava feito. Inclusive, eles são adventistas também, foram batizados. E pela compreensão, muito obrigado. Mas realmente nós precisamos nos adaptar. Ainda mais essa questão de vacina, muitos de nós não tomamos. E ali uma aglomeração de pessoas, né? Assim, tipo, é mais seguro aqui no Refúgio das Montanhas. Inclusive, eu postei hoje no Telegram o seguinte, ó. Deixa eu ver, ó. Minha máscara está aqui no bolso, qualquer coisa. A gente, né, todo mundo veste a máscara, rapidinho. Você está preparado aí também com a sua mascarinha no bolso. E se for preciso, a gente já saca. Se vocês verem o coronavírus por aí, viu? A gente... Ó, hoje começa o segundo Congresso MV, na nova dispensação de Capitólio. O primeiro MV foi semana passada, acabou na segunda, foi uma benção também, né? Daqui só para a caverna e dali para o céu, né? Então daqui só para a caverna, nunca mais cidade grande, o MV foi para o campo também. E sejam bem-vindos a Capitólio. Para quantos de vocês é a primeira vez em Capitólio aqui? É a primeira vez, né? Vários de vocês já estavam inscritos para a Campal, que foi adiada devido à pandemia. E foi bom, por um lado, porque nós pudemos então preparar mais infraestrutura. O castelo, né? Nós fizemos até a vaquinha do telhado do castelo e deu certo. Muito obrigado vocês aí também do YouTube que contribuíram. Então, esta propriedade aqui o IBC a gente adquiriu em 2015. E por incrível que pareça, coincidentemente ou não, o Silverino tinha visto essa propriedade alguns meses antes de mim, sem eu te conhecer ainda, sem eu saber que existe Silverino. Foi depois que eu fui saber. Porque você escolheu Capitólio aqui antes de mim? Você amou primeiro Capitólio. Sim. Por quê? Chega aqui rapidinho. Por que eu escolhi Capitólio? Por que você escolheu Capitólio antes de mim? Não tinha ninguém aqui para esses lados, né? 2015. Então... Não, eu vim aqui em 2014. Ah, que 2014. É porque eu estava procurando terra também e acabou que um amigo falou, olha, eu estou indo procurar umas terras em Capitólio. Eu nem sabia que existia esse lugar. Aí foi quando eu vim e não tinha ninguém de fato adventista que a não ser o projeto da Dalva. Certo. O mesmo que mostrou o sítio para mim te mostrou. Exatamente, a mesma pessoa. Ok. Só que aí eu sabia que talvez você iria usar e não comprei. Providencialmente. Obrigado, viu? Para compreensão, mas ele tem um terreno maior hoje, que é o IAG, e quem sabe segunda-feira vocês vão poder então visitar ali o IAG no último dia, que é opcional, Cachoeira, Lago Azul eventualmente, ou também na volta, que é meio caminho, visitar o IAG ali que estão construindo, né? Chega aqui, desculpa mais uma vez, vocês estão ali a todo vapor, né? Sim, tem várias pessoas trabalhando para construir. A gente está construindo primeiro um galpão onde vai funcionar a gráfica, estoque, e aí levantando já toda a estrutura necessária. Certo. Aterraram... Já fizemos. Fizemos já pela fé 7 platores, onde seriam as 7 construções. Ok. 7, bom número. E aí o lago limparam semana passada, Limpamos. né?
Os jovens lá também estão sendo seus braços direitos, né? Sim. Muito obrigado, maravilha. Então, vamos lá. Nós vamos ter, como eu já falei no MV passado, se Deus quiser, 2 vezes MV em 2 épocas do ano, né? Abril e setembro. Olha só que clima maravilhoso, não é? Setembro pode chover, mas a chance é pequena. O clima é mais ameno. Se fosse 3 semanas atrás, estava 9 graus aqui, né? Uma frente fria. Mas setembro costuma ser um bom momento para fazer acampamento. E abril também, na Campal que foi aqui esse ano, realmente estava um clima bem bom. A cachoeira vai estar funcionando em abril, se Deus quiser. Agora tudo diminui um pouquinho, né? Todo mundo chupa água aqui, o Monte Oreb já pega a água da rocha e tal. Então, nesse momento, não temos a cachoeirinha funcionando. Amém. Ele é o responsável assim pelas pessoas e a sua esposa também como secretária, né? Você quer dar uma palavrinha? Estamos juntos aí para desenvolver o nosso caráter segundo a vontade do Senhor. Conte conosco para o que vocês precisarem, que possam ser momentos especiais. Gostaria do fundo do coração que vocês tirassem todo o peso que alguns possam estar sentindo, para que nós possamos, de fato, queridos, sentir o Espírito Santo passeando entre nós, né? Alguns vieram lá do Alagoas, 2.600 quilômetros. Quem? O irmão Sena. É mesmo? Guerreiro. Seja bem-vindo, Com parabéns. a sogra de 85 anos. É? Então, não é possível que nós cheguemos aqui com essas pessoas e a gente deixe que murmurações, que sentimentos que não agradam a Deus possam impedir que o Espírito Santo passeie entre nós. Esse é o meu desejo, não só para a minha vida, da minha família, do Daniel, de todos, mas que nós possamos crescer juntos para a honra e glória de Deus. Amém. E aí, os anúncios a gente vai falando aos Vai pouquinhos. se falando. Deus abençoe. Vai ser uma benção aqui, viu? Nós preparamos a Bíblia White, tá? Realmente foi um privilégio com a ajuda do IAG e de Deus. Nós então temos aqui, vamos estar usando ali no estudo especialmente, tá? Instituto Bíblico de Capitólio. Essa foi a ideia de realmente ter o IBC. Então preparar uma Bíblia que possa, aonde a luz menor vai iluminando textos obscuros, especialmente do Antigo Testamento. Então, como eu já tinha dito em algum dos vídeos aí, nós pegamos textos dos antigos profetas, Zacarias, Isaías, Sofonias, Malaquias e tal, que são proféticos, onde Ellen White fala que isso vai se cumprir. Ali eu fui verso a verso comparando com a King James em inglês, tá? KJV, King James Version, comparando, e realmente há muitas mudanças significativas. Então, Zacarias certamente vai ser um livro novo para vários de vocês, porque a versão Almeidas, as Almeidas aí, estavam com várias diferenças, tá? E outra coisa, então, aonde Ellen White fala, por exemplo, abramos a nossa Bíblia, quem trouxe, em Zacarias 1, e nós vemos aqui, logo no capítulo 1, a senhora White dizendo assim, ó, o Senhor dizendo assim: estas cenas logo serão presenciadas. Essas cenas quais? Ela cita Zacarias 1 a 4. Aqui citando, diz assim, ó: estas cenas logo serão presenciadas como foram claramente descritas. Apresenta essas maravilhosas declarações das Escrituras para a consideração de todos. As profecias relatadas no Antigo Testamento, inclui aí Sofonias, Abacuque, são a palavra do Senhor para os últimos dias. Ou seja, pode parecer que são textos obscuros, antigos, que já se cumpriram tudo, né? Mas como essas pedras aqui foram retiradas lá de um lugar escuso, longe, no meio do mato, às vezes o mato crescia e escondia, agora foram colocadas em seu devido lugar, tiradas do sistema antigo e postos numa nova moldura. Foi o que Jesus também fazia com os textos que pareciam novos, né? Novos, o Sermão da Montanha ali. Totalmente, radicalmente novo, mas eram antigas verdades postas em sua devida moldura. Tá? Eu quero ler aqui um texto de Materiais de 1888. Vocês vão ver no MV passado, quando começar a surgir os vídeos aí, vocês vão ver amanhã que realmente é um estudo, não é um show, assim, um palestrante estrela que vai estar aqui agradando nossos sentidos, mas
vai ser realmente estudo, verso a verso, comparando, tá? Já vão aquecendo aí seus músculos dos dedos, porque a gente vai para lá, para cá, especialmente no Antigo Testamento, né, Silverino? E com o Rafael ali juntos na mesa, a gente vai estar estudando. Irmãos, deveis dar passos avançados. Ellen G. White diz isso no contexto de Minneapolis. Eles estavam ali, alguns aceitando nova luz e outros rejeitando. Portanto, irmãos, deveis dar passos avançados. E aqui, em outra página, na página 333.1, diz: há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus, privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia. Serão revelados aos seguidores de Cristo. Ela está falando aqui, ó, é uma carta para Howard Miller e é no contexto de Minneapolis, para os líderes da igreja. Vou repetir. Há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus, privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia. Serão, futuro, não foram, serão revelados aos seguidores de Cristo. Isso que foi escrito em 1889, em junho. Esse material aqui não é todo escrito em 88 não, mas é tudo um pouco antes, especialmente depois da conferência, quando foi rejeitada a luz, e o grande conflito que se armou em torno da Igreja de Deus rejeitando luz do céu. Tá? É muito interessante, é triste por um lado, porém ela fala, ó, eu desisto aqui de trabalhar com a cúpula, eu vou para os leigos. E ela foi lá para os leigos, fez, armou tendas ali com John Wagner. Esse trio foi assim vencendo e para vencer como cavalo branco nos próximos anos. E a cúpula, especialmente liderada por Uriah Smith, Butler tinha rejeitado já, mas Uriah Smith e Dan Jones e outros lá, para mais informações, leia o livro O Retorno da Chuva Serôdia, junto com esse aqui, porque se fazia bastante nisso aqui. Mas o fato é que há verdades preciosas a serem reveladas, só que da Bíblia. Não é assim, nova luz, agora é nova luz, Deus falou que vai dar nova luz, por exemplo, sobre o glúten, agora, sabe? Não, verdades aqui nesse contexto fala sobre a Bíblia, ó, que sequer suspeitam haver na Bíblia, serão revelados, né? Então, por que deixar os profetas que falam que vai cumprir para hoje e andar buscando aí, né, divagando muito em ONU, e olha o que esse falou, e agora olha o que esse falou, sabe? Vamos nos alimentar mais de novo da Bíblia. Voltemos à palavra de Deus. Deixa eu ver se tem mais algum texto que ela fala sobre... olha só, mais um texto inspirado. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. Menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. Parece invertido, né? Mas o fato é que, de modo que as suas profecias são de utilidade para nós, cada um dos antigos profetas, cada um, não é a maioria, cada um, mesmo aquele lá mais obscuro, né? Se está no cânon, a Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Fantástico, irmãos. Então, vamos parar de aí comer água com açúcar, sermãozinhos superficiais, vamos a fundo. Mesmo que talvez não te agrade, talvez alguns usuários do YouTube não vão mais assistir essa série. Eu sei que essa série vai começar com muitas visualizações, depois menos, aí menos, como sempre é, né? Mas nós vamos retendo as pessoas que realmente querem alimento sólido, tá? Não importa, como lá diz em João 6,66, João 6,66, o que aconteceu lá? Que abandonaram Jesus. Eles queriam pão e peixe, coisa agradável, e aí até Jesus falou assim, e vocês querem me abandonar também? De tão feio que estava assim, mas foi uma limpa que foi da vontade de Deus. Eu vou finalizar aqui a minha parte, antes que o Silverino faça uma introdução histórica em Zacarias, abrindo Zacarias, capítulo 4. Quero ler um verso aqui, que serve de lição
para nós. Nós vamos depois ver aqui a quinta visão, um castiçal de ouro, e que lembra lá os vasos, azeite e tal. E o profeta Zacarias, ó, verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? E o anjo fala assim, ó: não sabes tu que isso é? E eu disse: não, meu senhor. E ele me respondeu tal e tal e tal, aí explicou o que que era. Mas por que está esse verso assim, sabe? Meu senhor, o que é isso? Não sabe o quê? Não, não sei o quê. Então toma. Por quê? Fez questão de colocar isso aí na Bíblia. Poderia ter cortado, né? Mas olha só o motivo dessa pergunta. Por estarem constantemente lidando com matérias de revistas, muitos parecem perder sua diferenciação. Que o Senhor não somente lhes unja os olhos para que vejam, mas verta em seu coração o santo óleo que dos 2 galhos da oliveira flui pelos canos de ouro, assim como que essa tocha, ó, tal, flui pelos canos o combustível para que haja fogo, né, nas lâmpadas do santuário. Então respondeu o anjo e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E olha só, mais uma bordoada aqui para nós. A menos que estejamos totalmente atentos, não seremos capazes de discernir as coisas espirituais. Temos que estar totalmente atentos, concentrados. Perdemos a compreensão do poder da verdade e tratamos as coisas sagradas como tratamos as comuns, né? Como se fosse assim, as gemas da Bíblia estão enterradas, precisamos cavar, tá? Por cima parece algo assim meio seco e tal, mas cavando, né? O resultado da pessoa tratar as coisas sagradas como as comuns, só lendo a Bíblia, por isso que eu não gosto de ano bíblico, né? Não que seja intrinsecamente errado, mas a tentação é muito grande de ler tal, que oração, estou atrasado 2 dias, já tem que correr atrás do prejuízo, né? Tal, superficial, é que nem você correr por um museu, correu, tá, vi todos os quadros, amém. Então, o resultado é debilidade e incerteza, e não somos seguros conselheiros ou guias. Despertemos, irmãos, por amor de Cristo, despertemos. Comentário aqui da Bíblia White, Zacarias 4, verso 5, tá? Então, no MV passado não foi tão gostoso, Silver, a gente poder estudar ali e ter realmente a nossa fé fundamentada. Qual foi a sua impressão depois que nós fizemos ali horas de estudo de Isaías? Como é que você saiu dali, do estudo? Eu me saí revigorado e foi muito interessante até que a irmã Dilson falou no final, né? Que precisamos também de um reavivamento no estudo das Escrituras, né? Exato. Porque, na verdade, a nossa fé ela tem que estar pautada em algo sólido. E se eu não consigo alcançar as verdades que as Escrituras têm para me respaldar, eu vou ser um barco à deriva, né? Sim. A senhora White diz assim, ó: importa que haja em todo o mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária do que nunca. Se isso era necessário naquela época, quanto mais agora que estamos às vésperas, né? Então, de quão vivo o interesse não são essas delineações de coisas que estão agora às portas, né? Estamos com essa pandemia, literalmente, muitos assustados, já despertando, vendo os eventos finais, dia a dia acompanhando. Então, se lá no mundo está acontecendo essa convergência aí tal, ali Papa falou isso, George Soros, a nova ordem mundial, dinheiro digital, está se convergindo. Então, dentro do povo de Deus tem que haver alguma coisa se mexendo também. Né? Então, que Deus nos use. Boa noite, queridos irmãos. Que bom que todos puderam chegar. Eu acredito que muitos devam estar bastante cansados, né? Mas eu tenho certeza que aqui em cima vai ter bastante oxigênio pela altitude e amanhã todo mundo vai estar pronto para uma jornada, uma verdadeira corrida bíblica, não de avançar em quantidade, mas uma corrida bíblica para baixo, no sentido de profundidade na palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Eu quero ler com vocês Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1, verso 1. No 8º mês, todos estão lá, Zacarias 1, verso 1.
No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo. Bom, e aí vão dizer várias coisas que nós vamos estudar amanhã. Nós estudamos no MV passado, no final de semana anterior, o livro de Isaías. E por que ficou um complemento interessante estudarmos justamente o livro de Zacarias? O livro de Zacarias poderia ser o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vai ter uma cronologia muito mais próxima do livro de Apocalipse do que o livro de Daniel, por exemplo. Daniel não fala em termos tão claros sobre Armagedon, não fala em termos tão claros sobre as pragas ou a terra renovada. No entanto, o livro de Zacarias fala. Agora, por que existe uma harmonia interessante entre o livro de Isaías e o livro de Zacarias? O livro de Isaías lança muitas ideias de juízos e promessas de restauração. Zacarias profetizou do ano 745 ao ano 709 a.C. E o profeta Isaías foi do ano 520 ao ano 518. Então, foram muitos anos depois do ministério profético de Isaías. As profecias de Isaías traziam propostas maravilhosas de restauração se houvesse fidelidade. Por exemplo, Isaías capítulo 2 vai falar sobre promessas de restauração. Isaías 60, 61, 66, Isaías 7, Isaías 9 e muitos outros capítulos de Isaías vão falar sobre restauração mediante a fidelidade do povo de Deus. As promessas de restauração encontradas no livro de Isaías, elas poderiam ter dois cumprimentos. O primeiro, literal, quando? Quando Israel voltasse do cativeiro. Isaías profetizou bem antes do início do cativeiro de 70 anos, que começou em 605, quando Jerusalém foi invadida por Babilônia. Então, o retorno dos cativos de Babilônia para Jerusalém, que aconteceu no ano 535, seria então o cumprimento profético das profecias de restauração de Isaías. Ok? Então, esse ponto precisamos captar. Então, Isaías lançou várias profecias de restauração, de glória futura. Isaías disse no capítulo 2, verso 2 em diante de Isaías, do seu próprio livro, que muitas nações recorreriam a Jerusalém. Isaías 60, 1 a 5, muitas nações vão recorrer a Jerusalém. Todas estas profecias poderiam ter se cumprido e algumas se cumpriram. Então, o livro de Zacarias, na verdade, ele vem depois do cativeiro. Ou seja, o livro de Zacarias é o cumprimento das profecias propostas por Isaías. Algumas vão se cumprir e outras não. Então, o que acontece? As que não se cumpriram mesmo nos dias de Zacarias, vão se cumprir em algum momento depois. Nós vamos ver que algumas se cumpriram, por exemplo, no Pentecostes, outras não. Ok? Então o livro de Zacarias é importante porque o livro de Zacarias e o livro de Ageu, especialmente esses dois, aconteceram no mesmo período em que Esdras e Neemias estiveram atuando. Olhem aí o livro de Esdras comigo. Esdras, capítulo 5. Foram contemporâneos. Todos estão lá? Esdras, capítulo 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, ok? Eles profetizaram lá em Jerusalém e Judá. Esdras capítulo 5, verso 1. Voltem a Ageu agora, vamos lá para Ageu, que está pertinho de Zacarias. Ageu capítulo 1, todos estão lá? Ageu capítulo 1, verso 1. No 2º ano de Dario, no 6º mês. Então, no 2º ano de Dario, no 6º mês, veio a palavra do Senhor a Ageu. Agora olhem Zacarias capítulo 1 comigo. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a Zacarias a palavra de Deus. Então, ambos começaram a profetizar no 2º ano de Dario. A diferença é que
Um começou no 6º mês, no caso de Ageu, e 2 meses mais tarde, Deus levantou um segundo profeta, o profeta Zacarias. E então, esses 2 profetas, Ageu e Zacarias, trabalharam juntos. Então, quando formos estudar o livro de Zacarias, é bom ter em mente que Ageu deve ser compreendido junto com o livro de Zacarias. E esses 2 livros precisam ser entendidos à luz do livro de Esdras e Neemias. Por quê? Porque foi nos dias de Esdras, ou pelo menos, não nos dias, né, mas Esdras relata o início do retorno de Jerusalém para a Terra Prometida. Então lá em Isaías 48, por exemplo, quando diz assim, sair de Babilônia, lá em Jeremias 50 e 51, onde se repete várias vezes a ideia, sair de Babilônia, era uma profecia, sai dela, povo meu, que se cumpriu no regresso dos judeus que estavam 70 anos em Babilônia, voltando para Jerusalém. Então todas as profecias concernentes à restauração deveriam ter se cumprido onde? No livro de Zacarias. Então é bem interessante, especialmente aqueles que assistiram o MV1 e agora assistir esses, nós vamos ver o que se cumpriu e o que não se cumpriu na experiência do retorno de Israel de Babilônia para Judá e quais profecias de Isaías se cumpriram e quais não se cumpriram. O André vai aproveitar duplamente, que ele está aqui, a nossa irmã também esteve no outro congresso. Então, mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Então, para entendermos as profecias de Zacarias, é importante sabermos que, quando Zacarias fala ali sobre restauração, é porque justamente eles estavam restaurando o templo. Quando ele fala, muitos recorrerão a esta casa, ele estava de fato olhando para a casa que estava sendo restaurada em Jerusalém. Só que muitas das profecias de Zacarias nós vamos ver que nem nos seus dias se cumpriram. Por quê? Porque o povo não queria nem voltar de Babilônia. Para vocês terem uma ideia, no primeiro decreto de Ciro, o primeiro decreto que Ciro deu no ano 535, Esdras capítulo 2 numera. Pouco mais de 40 mil pessoas quiseram voltar de Babilônia. E aí, quando Esdras chegou, alguns anos mais tarde, isso já lá na frente, na verdade se passaram alguns anos mesmo, ele voltou no ano 457, ele ainda precisava reestruturar os ofícios sacerdotais, porque os sacerdotes estavam querendo ficar em Babilônia. O povo havia se estabilizado, já tinham suas casas, suas famílias, talvez já tinham nacionalidade babilônica, e muitos tinham, né? Por isso que Deus falou, sai dela, povo meu. Eles não queriam voltar. Existiram muitos desafios que os profetas Ageu e Zacarias tiveram que enfrentar justamente porque o povo não queria voltar de Babilônia. Então as profecias de restauração, de que muitos povos recorrerão para Jerusalém, essa cidade vai ser a luz do mundo, tudo isso que poderia ter acontecido nos dias de Zacarias, muitas coisas não aconteceram porque o povo não colaborava com a mensagem profética. Nós vamos ver que assim que Ageu começou a profetizar, a resposta foi rápida. No entanto, ela foi curta. O povo trabalhou e logo novamente desanimaram com seus serviços, as dificuldades, os problemas. Aí eles começaram a falar, será que é tempo? Eu acho que não é hora de construir a casa do Senhor. Isso talvez é mais para o futuro. E aí vieram então reprovações. Irmãos, nós sabemos que a restauração de Jerusalém lá atrás, nos dias de Zacarias e Ageu, porque a verdade foi restaurada. Esdras 7, Esdras disse assim, e Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. A restauração de Jerusalém naqueles dias é um símbolo da restauração da verdade nestes últimos dias. E a primeira coisa que Deus quer restaurar nesses últimos dias, para que possamos reconstruir Jerusalém espiritual, digamos assim, seriam nós mesmos. Nós precisamos ser os reconstrutores de Jerusalém hoje, levantar os muros da verdade. Quando Zorobabel voltou liderando o povo,
uma das primeiras coisas que eles fizeram foi levantar o altar que havia sido derrubado. O mesmo Elias fez. Ele edificou o altar do Senhor. E hoje, se nós não edificarmos o altar do Senhor no nosso lar, para que possamos ser preparados por Deus para atuarmos nesta obra final, será que vamos deixar passar a oportunidade para que a restauração plena de Jerusalém espiritual aconteça na geração seguinte? Eu creio que não. Eu acredito que já deveríamos estar fadigados e cansados de tanta espera e abraçar essa causa de reconstruir Jerusalém espiritual nesses últimos dias. E aí certamente a chuva serôdia, como vamos ver em vários versos de Zacarias, a chuva serôdia vai ser derramada copiosamente sobre cada um de nós. E o alto clamor vai ser dado, e aí sim, Zacarias 8, muitos vão vir de fora, segurar a orla da roupa do judeu e dizer, me ensina a lei. Especialmente qual aspecto? O sábado, né? E aí nós vamos ver o desfecho dos eventos finais. Até aquele dia que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e aí sim a terra vai ser plana. Porque ali tem um texto que diz que haverá uma planície. E sobre essa planície a Nova Jerusalém vai ser colocada. Então que Deus possa nos ajudar nessa jornada. E vamos aproveitar, irmãos, vamos aproveitar para estudar bastante as Escrituras, porque às vezes nós nos acostumamos tanto à tradição de ano bíblico, ou à tradição de, eu leio 3 capítulos por dia. Outro dia eu conversava com um amigo, eu estou com a meta, eu estou lendo 10 capítulos da Bíblia por dia. Ele falou, e quais foram os 10 que você leu ontem? Ele não se lembrava nem o livro. Ele falou, está marcado lá com marca-página. Então, isso aí é alimento branco, é um alimento que não tem nenhuma fibra. Como uma pessoa lê 10 capítulos e não se lembra nem o livro. Mas isso acontece. Como eu sou acostumado a estudar, eu posso estar lendo 10 livros. E às vezes eu não leio muitos, mas eu já cheguei a ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu me lembro exatamente as páginas que eu estou, nem marco. Eu sei que em cada livro estou em tal página. Então, o estudo, irmãos, é o estudo que vai ser a nossa âncora. É o estudo que vai nos dar estabilidade, é o estudo que vai nos fazer sofrer a incidência dos ventos do tempo do fim e não cairmos. Examinar as Escrituras. Examinar não é isso. Examinar é você ler os textos e tentar cavar e tentar identificar qual mensagem Deus quer nos dar. Capítulo 10 de Zacarias, um verso qualquer, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. E aí a gente tentar entender isso daqui dentro do devido contexto, e mais fundo do que a letra, do que está escrito aqui. Então que essa possa ser uma jornada maravilhosa. São 14 capítulos o livro de Zacarias, nós vamos estudar somente os 4 primeiros, mas naturalmente com o respaldo dos capítulos seguintes. E vamos também dar umas beliscadinhas no livro de Ageu, Esdras e na restante da Bíblia, porque a Bíblia é um todo, é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou como Paulo também, ele expressa a mesma ideia em 1 Coríntios 2,13, as quais também ensinamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu me lembro que quando eu dava estudo bíblico, só vou terminar com esse pensamento, lá quando eu morava no Rio, era muito, às vezes eu tinha 40 estudos bíblicos. E aí um dia uma pessoa falou, olha, não estuda com os adventistas, porque eles vão para todo lado na Bíblia e no final eles fazem uma confusão na mente da gente. Mas na verdade a confusão era boa, porque eles começavam a ver muitas doutrinas acariciadas sendo golpeadas, né? Então é para lá e para cá e a Bíblia vai se interpretando. E que Deus possa nos ajudar nessa empreitada de um final de semana. Amém?